Eu convido você a abrir sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia, ou mesmo aí no seu celular, aonde você estiver. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Leremos aí os versículos de 1 até o 10. Diz assim a palavra do nosso Deus, palavra eterna, palavra poderosa. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos contristados, encontrados, vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. No capítulo 4 de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala de um corpo fraco, mas ele fala de um espírito renovado. Ele fala de um presente doloroso, mas ele fala de um futuro glorioso. O apóstolo Paulo também, ele fala de coisas invisíveis e temporais, mas fala de coisas invisíveis e eternas. E nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele afirma que a morte não é o fim da linha. Para os salvos em Cristo, a morte não é a estação final, porque a estação final para o crente é o céu. E o apóstolo Paulo, ele fala da morte, mas ele também fala da ressurreição. Ele fala desse nosso corpo físico como uma tenda temporária. O apóstolo fala também do corpo espiritual como um edifício permanente. E nesse texto riquíssimo, esse texto que conforta o nosso coração nos momentos de angústia, de tribulação, de dificuldade, de dor e até do luto, esse texto conforta o nosso coração. E eu quero ver aqui com os amados nesta manhã algumas verdades que estão contidas nesse texto e com certeza vai abençoar a sua vida. A primeira verdade está no versículo 1. Nós precisamos
de uma convicção evidente. Olha o que diz o versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício nos céus. E eu fui ver esse versículo na linguagem de hoje. Ele diz assim: nós sabemos que quando for destruída esta barraca, este corpo em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos uma casa no céu, casa feita por Deus, e ela durará para sempre. Tabernáculo no grego é skene, e significa barraca, significa tenda, significa cabana. Tabernáculo significa uma estrutura móvel, aonde nós permanecemos por alguns dias. E Moisés, ele afirma que a nossa vida ela dura em média 70 a 80 anos. Nos reportamos aqui ao povo de Deus no deserto. Eles habitavam em tendas. Os soldados, quando vão à guerra, o pastor Carlos sabe, eles habitam em tendas, em cabanas. Os beduínos também habitam em tendas. E a conotação aqui nesse texto de tabernáculo é de algo temporário, passageiro, transitório, por pouco tempo. A nossa vida, ela dura em média 70 a 80 anos. É muito pouco em relação à eternidade que Deus tem preparado para os seus filhos, aqueles que são seus servos e obedecem aos seus mandamentos. O nosso corpo físico, ele é como uma tenda transitória, temporária, tênue, poeria. Nosso corpo é frágil, meus amigos, meus irmãos. O nosso corpo, ele é debilitado, ele é limitado. O nosso corpo é sujeito às enfermidades. Já o edifício, a casa que Deus preparou no céu para nós, ela é permanente, ela é duradoura e ela é eterna. O nosso corpo após a ressurreição será um corpo glorioso, incorruptível, poderoso, celestial e espiritual. A tenda é apenas uma morada provisória para nós, que somos viajantes, peregrinos e forasteiros aqui neste mundo. Hoje, nós caminhamos pelos desertos da vida, numa tenda provisória. Mas creia que há um edifício permanente, preparado para a nossa alma sedenta e cansada, e esse edifício está no céu. Jesus preparou para cada um de nós. Quando nós partirmos dessa terra, nós mudaremos do que é temporário para o permanente. Mudaremos de uma barraca para uma casa permanente no céu. E aqui eu trago a opinião de 3 filósofos gregos. O primeiro deles é Plotino, filósofo do 3º século. Plotino sentia vergonha de ter um corpo. Epíteto, outro filósofo grego, ele dizia o mesmo: tu és uma pobre alma que deve carregar um cadáver. E Sêneca, ele disse assim: eu sou um ser superior, nascido para coisas mais elevadas, mas infelizmente eu sou escravo
do meu corpo. E graças a Deus, o apóstolo Paulo, ele se distancia, ele refuta, ele confronta a filosofia grega. E o apóstolo Paulo, ele não considerava o corpo como um peso morto. Para Paulo, a morte é uma mudança do corpo de fraqueza para um corpo de poder, de um corpo temporário para um corpo permanente e de um corpo terreno para um corpo celestial. Olha, nós podemos firmar a nossa esperança nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra e ressuscita em glória. Semeia-se na fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo também espiritual. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Meus amados, um dia nós precisaremos afrouxar as estacas da nossa tenda. Precisaremos levantar acampamento. E para o apóstolo Paulo, a morte é apenas uma mudança de endereço. 2 Timóteo capítulo 4. Um dia nós vamos mudar dessa tenda frágil, dessa tenda temporária, para uma mansão celestial no céu. Hoje, nos deparamos com pedras e espinhos em nosso caminho. Mas no céu, com certeza, nós pisaremos em ruas de ouro. Essa é a nossa esperança. Mas o texto também tem uma segunda verdade. Olha o que diz o versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, nós gememos. Gemer é o mesmo que exprimir dor. Gemer é o mesmo que sofrer. É o mesmo que padecer. Soltar um lamento é o mesmo que gritar. Esse verbo gemer, gritar, foi usado pelo povo de Deus no deserto. Como afirmou o pastor Carlos. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O nosso corpo físico ele está sujeito a doenças, à velhice. O nosso corpo está sujeito à fraqueza, à dor, ao desconforto, ao sofrimento e até o luto e até a morte. Um dos salmos mais bonitos, que tem falado muito ao meu coração nesses dias, pastor Carlos, é o Salmo de número 142. É uma bela poesia. E a gente pensa que esse salmo foi escrito em um palácio. Mas não. Esse salmo foi escrito em uma caverna. Davi estava refugiado. E no Salmo 142, você pode ler depois aí, aonde você estiver, o rei Davi, ele geme, ele queixa, ele suspira, ele clama, ele suplica angustiado diante de Deus. E ele diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz eu suplico ao Senhor.
Eu derramo perante Deus a minha queixa. Eu exponho as minhas tribulações. Eu esmoreço o meu espírito. O Senhor conhece a minha vereda. Os meus inimigos me ocultam armadilhas. E ele chega praticamente no fundo do poço. Ninguém me reconhece. Não há lugar de refúgio. Olha como é que está a autoestima de Davi nesse momento. Ninguém se interessa por mim. Eu estou aqui abandonado. Oh, meu Deus, mas a ti, Senhor, eu digo, tu és o meu refúgio. Tu és o meu desejo na terra dos viventes. E ele pede, atende, Senhor, o meu clamor, pois eu me vejo muito fraco. Queridos, quantos estão fracos neste dia? Assolados pela enfermidade, pela dor de um parente, de um familiar que partiu. Mas creia, a mesma oração que o rei Davi fez, você pode fazer aí na sua casa. Atende o meu clamor, pois eu me vejo fraco. Quantas vezes eu tenho feito essa oração nesses dias, meus queridos? Eu me sinto fraco, debilitado, abatido, mas não derrotado. E o rei Davi, ele conclui, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira, Senhor, a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele nos conforta e ele afirma, também o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Quantas vezes eu não tenho palavras para me dirigir a Deus? Em determinados momentos, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar, eu não sei como agir. Aí entra o Espírito Santo, que intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Queridos, Deus não está alheio ao seu sofrimento. A sensação que a gente tem é que Deus está distante. Como afirma a música, o nosso Deus, ele é um Deus de longe, mas ele é também um Deus de perto. Ele nos assiste. E quando você entra para a sala de cirurgia, quando você entra para a UTI, o Espírito Santo não fica na sala de espera, ele vai junto com você te consolando, te confortando. Observe que coisa tremenda. A Trindade sempre presente no nosso sofrimento. Jesus, ele está conosco, ele prometeu no final dos seus evangelhos de que estaria conosco sempre. O Espírito Santo nos consola. E o Espírito Santo, além de nos consolar, ele intercede por nós junto a Deus. Aqui não é o céu, aqui não é o paraíso, aqui os nossos olhos transbordam de lágrimas. Em nossa vida, na nossa caminhada, nós ferimos os nossos pés com espinhos. Nesse deserto causticante da vida que nós estamos atravessando, nós somos assolados pela dor e pelo sofrimento. E durante a nossa peregrinação, nós enfrentamos a dor e o luto. Nós sentimos saudades daqueles que se foram, daqueles que amamos. E aí nós anelamos, nós aspiramos,
nós desejamos intensamente a pátria celestial. Mas a nossa esperança é que um dia nós estaremos face a face com o nosso eterno, com o nosso suficiente e exclusivo Salvador Jesus Cristo. A terceira verdade desse texto está nos versículos de 2 a 4 e diz assim, que é um desejo glorioso, aspirando por sermos revestidos da habitação celestial. Na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. E na linguagem de hoje, nós gostaríamos de mudar para a nossa casa no céu. Quantos aqui não gostariam? Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos, enquanto vivemos nessa barraca. Não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial. O que é mortal desaparecerá. Ninguém quer morrer. Nós não queremos morrer, eu também não quero. O que queremos é receber um corpo celestial. E o apóstolo Paulo, ele usa aqui a figura da roupa, das vestes. Morrer, meus amados, é estar despido deste mundo. Mas na segunda vinda de Cristo, os que estiverem vivos serão revestidos da imortalidade. Receberão uma roupa toda especial do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, o nosso corpo será glorioso, como o fulgor das estrelas. E o profeta Daniel, no capítulo 12, ele diz assim, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor, como o brilho das estrelas do firmamento, sempre e eternamente. O que esperamos com ansiedade não é a morte, mas a redenção do corpo. Romanos 8, 23. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção, a libertação do nosso corpo. Nós gememos angustiados, não pelo desejo de morrer, mas para sermos imortais e imunes a qualquer sofrimento, dor e enfermidade. Somos atraídos, não pela sepultura gélida, fria e úmida. E o escritor Seymour Castmaker, ele afirma, a ressurreição só ocorrerá na volta de Cristo, quando Jesus vier buscar os salvos, quando Jesus vier buscar os fiéis, os de vestes resplandecentes. Mas esse texto também, queridos, tem uma quarta verdade. É um esforço e uma esperança. Versículo de 6 a 9 diz assim, temos sempre bom ânimo, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis ao nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele tem bom ânimo, ele tem plena confiança na esperança futura. Para Paulo, o céu não é apenas um seu destino, mas também a sua motivação. O apóstolo, ele sentia saudade do céu. Ele confiava no futuro.
E ele era corajoso no presente. Hoje, queridos, nós contemplamos a Jesus pelos olhos da fé, mas em breve, com o nosso corpo de glória, estaremos face a face diante de Jesus Cristo. E João nos afirma em Apocalipse capítulo 22, na mesma linha de pensamento do apóstolo Paulo: nunca mais haverá qualquer maldição. Na cidade santa estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os servos os servirão e contemplarão a face de Jesus Cristo. Ah, meus amados, no céu nós teremos pelo menos 3 funções. Nós não ficaremos ociosos lá no céu. Nós adoraremos a Jesus por toda a eternidade. Nós reinaremos com o Rei dos Reis. Nós serviremos a Cristo, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, e isso não tem preço. O apóstolo Paulo, ele tem bom ânimo. Ânimo é a mesma coisa que boa disposição, prontidão para fazer a obra de Deus. O apóstolo tem esperança. Ele se alegra, mesmo em meio das adversidades. O apóstolo, ele tem boa coragem. Ele tem confiança no futuro. Para o apóstolo Paulo, a morte não é uma tragédia, mas é morrer em Cristo, é estar com Cristo por toda a eternidade. Os salvos em Jesus não caminham para a morte, mas para um amanhecer com Cristo. Agora tem um detalhe. Pior do que a morte é viver uma vida sem propósito, sem Jesus, sem Deus, distante da tua palavra. Nós podemos chorar pelos nossos entes queridos que se foram. Podemos sentir saudades, não há problema nenhum. O que não podemos, meus amados, é entrar em desespero como aqueles que não têm nenhuma esperança. Nós choramos pelos nossos irmãos que morrem. Não há nenhum problema. Mas da mesma forma precisamos chorar por aqueles que precisam da salvação. O apóstolo Paulo, ele tinha bom ânimo. Ele não entregava aos pontos. Em Mateus capítulo 9, levaram um paralítico a Jesus. E Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. Em Marcos capítulo 6, os discípulos estão morrendo de medo por causa da tempestade. E Jesus imediatamente os socorre e diz: sou eu, não temais, tem bom ânimo. Em Marcos capítulo 10, os discípulos dizem a Bartimeu, cego, mendigo, desprezado, os discípulos dizem a ele: tem bom ânimo, levanta, Jesus te chama. Em Atos capítulo 27, o apóstolo Paulo, ele diz a 276 pessoas que estão no navio com medo, tremendo: senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. E Jesus, em João 16, versículo 33, ele diz a você e a mim nesta manhã: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados, o que Deus fez por nós deve nos motivar a fazer algo para Deus. A salvação, é verdade, ela não depende das obras.
Mas a nossa recompensa, o nosso prêmio, o nosso galardão, depende delas. Não podemos esquecer que a nossa fé está ligada à salvação e que as obras estão ligadas ao galardão. A igreja pode até estar com as portas fechadas, mas o coração, as mãos estão abertas para estender aos necessitados. E ontem eu fiquei feliz. Teve aqui, pastor Carlos, o pastor William, lá do Sol Nascente. Ele veio buscar algumas doações para distribuir para os irmãos lá da Igreja Presbiteriana do Sol Nascente. E o meu coração se alegrou. Mesmo com as portas fechadas, a Igreja de Jesus continua caminhando, continua fazendo missões, continua evangelizando e continua estendendo a mão aos necessitados. Amamos o céu, desejamos ir para lá, mas não podemos viver aqui na terra alienados de tudo e de todos. Não. Precisamos abraçar, precisamos nos engajarmos nos projetos do reino de Deus. Quanto mais fizermos a obra de Deus aqui na terra, mais nós amaremos e desejaremos o céu. Quinta e última verdade está no versículo 10. Porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, individualmente, receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tribunal, queridos, no grego é bema. E essa palavra significa assento, plataforma, tribuna ou degrau. A tribuna também era onde os discursos públicos eram feitos pelos magistrados e estes comunicavam as suas decisões. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem os tribunais romanos. E por essa razão, ele usa a expressão tribunal nas cartas de Romanos e Coríntios. Queridos, enfrentar um juiz humano é diferente de estar diante do juiz de toda a humanidade. Todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Jesus, ele já estabeleceu os padrões. Jesus, ele já determinou as regras. E Jesus mesmo será o juiz de toda a terra. William Hendrickson, ele afirma que haverá somente um julgamento. E a base bíblica está em Atos 17. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem. E eu coloquei homem aqui com H maiúsculo, o Senhor Jesus Cristo. E João, no capítulo 5, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O juiz, sem dúvida, meus amados, será o Senhor Jesus Cristo. Nossas palavras, nossas ações, nossas omissões e os nossos pensamentos serão julgados. Tudo virá à luz, como esses refletores que estão aqui. Quem será o juiz? Quem será julgado? O artigo 37 da Confissão Belga afirma: Jesus Cristo virá do céu,
visivelmente, assim como ele subiu. Ele manifestará como juiz sobre vivos e mortos. Nesse momento, todos comparecerão diante dele pessoalmente. Jesus, ao mesmo tempo, ele vai punir o pecado e ele vai recompensar a obediência. E por último, por fim, bema, tribunal, era o lugar também onde se distribuía os prêmios aos vencedores dos Jogos Olímpicos. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa convicção, ela está alicerçada em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu amo ansiosamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a minha oração nessa manhã é para que você também ame a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 12, tem uma promessa para cada um de nós. Bem-aventurados, mais que felizes, o homem ou a mulher que suporta com perseverança a provação, a pandemia, as dificuldades, as dores. Estes receberão a coroa da vida, a qual o Senhor Jesus Cristo prometeu aos que o amam. Naquele dia glorioso, Jesus dirá para os remidos, para os salvos, para os lavados no sangue do Cordeiro: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Curve sua cabeça, por gentileza. Aonde você estiver, nós vamos orar por você e por sua família. Deus de todo poder e glória, santo é o teu nome, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pela vida do Cleito, do pastor Carlos, que ainda está aqui conosco. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida dos nossos familiares, pelas vidas dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, amigos, familiares, colegas de trabalho. Meu Deus, muitas pessoas estão sofrendo nestes dias. Estão passando por muitas dificuldades. Insegurança, não sabe se vai perder o emprego. Parentes, amigos, familiares que partiram dessa terra. Alguns estão nos hospitais, nas UTIs, em casa, se recuperando. Mas, ó Deus, eu te peço que a boa mão do Senhor visite os meus irmãos agora. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, meu Deus, a saúde dos meus irmãos. Eu sei, meu Pai, que o mesmo Deus que nos criou é o mesmo Deus que nos sustenta,
e é o mesmo Deus que restaura a nossa saúde. Ó Deus, nós não questionamos aqui a forma como o Senhor vai restaurar a saúde dos meus irmãos, daqueles que são próximos de nós. Eu não sei se com os médicos, sem os médicos, com medicação, sem medicação, de forma sobrenatural. O Senhor sabe, meu Deus. O Senhor tem poder. E é o Senhor que dá sabedoria aos médicos para cuidar dos doentes, dos enfermos. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor esteja abreviando esses dias, meu Pai. Dentro do tempo do Senhor, que possamos estar de novo, novamente, na Tua casa de oração, com muito mais alegria, com muito mais dedicação, com muito mais amor, ó Deus, com muito mais garra, fazendo a obra do Senhor. Meu Pai, perdoa, meu Deus, os pecados que nós temos cometidos. Lava-nos completamente da nossa iniquidade, da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Tem misericórdias de mim. Meu Deus amado, aumenta a nossa fé. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.